Esse programa Ecologia em Ação, ele é um programa produzido, apresentado voluntariamente por mim, o que quer dizer que o produtor e o apresentador não têm ganho econômico. O Programa de Educação Ambiental é uma parceria entre o profissional e a emissora, visando o benefício do televidente ou telespectador. Está assim qualificado o nosso programa no voluntariado. E o programa de hoje, então, ele tem um tema muito importante que diz respeito às mudanças climáticas que interferem diretamente no costado catarinense, ou seja, a área costeira, litorânea, entre o continente e o mar Atlântico. Então, vocês têm assistido ultimamente a vídeos e imagens televisivas mostrando o desastre em alguns balneários, em algumas cidades, a destruição causada pelas marés, pelo vento, pelo mar enfurecido. E isso tudo nós vamos tratar hoje como mudanças do clima. É importante que vocês entendam que a mudança do clima está acontecendo já há muitos anos. Não é uma coisa que acontece como uma catástrofe, não, ela vai acontecendo lentamente. São incêndios, são secas cada ano mais prolongada, falta de água nas represas, isso tudo é mudança climática. E nós estamos pagando caro por isso. Estamos na tabela 2 da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, as causas das mudanças climáticas, elas têm duas vertentes. É um processo cíclico, que ocorre de 400 mil a 400 mil anos, onde acontece o aquecimento global e as áreas de gelo, as épocas mais frias do planeta. É um processo cíclico, portanto, mas que tem a interferência do ser humano. Essa interferência do ser humano, ela se manifesta de diversas maneiras, como desmatamentos, emissões de CO2, incêndios. A emissão de CO2 ela vem do carvão, vem do petróleo, e eu vou mostrar para vocês, depois de explicar essa área da tecnologia, da ciência, eu vou mostrar para vocês os vídeos dos danos causados pelo mar. Mas antes disso, nós vamos mostrar para vocês algumas imagens que dizem respeito à temperatura e a quantidade de gás carbônico, dióxido de carbono que existe na atmosfera emanado pelo ser humano, a queima do carvão e do petróleo. Nós então tínhamos o petróleo e o carvão enterrado debaixo do solo. E durante os milhões de anos, o planeta ele conseguiu se equilibrar na sua temperatura. Ele chegou então ao ponto de 15,5, 15,6 graus centígrados em média globalizados no planeta todo. E com a extração do petróleo, do carvão, isso sendo queimado, o gás carbônico lá de baixo, saindo das profundezas do solo, subindo na atmosfera, a atmosfera fica mais carregada, o Sol não consegue penetrar nessa atmosfera de gás carbônico e outros metais, outros gases do aquecimento global, como o metano. O carbono tem ponto 1 no aquecimento global, o metano tem aquecimento 23, e tem outros gases que têm índices 2.000, 3.000, quer dizer, uma capacidade gigantesca de aquecer a atmosfera terrestre. E essa atmosfera terrestre aquecida, ela provoca incêndios, como nós temos ouvido e visto pela televisão,
em Portugal, na Espanha, no ano passado foi a Austrália, esse ano também foi dos Estados Unidos. Muitos milhares de hectares de quilômetros quadrados foram queimados graças ao aumento da temperatura e o ar mais seco causado pelas alterações da atmosfera terrestre. É uma camada de pouco mais de 5 quilômetros, onde tudo isso se processa. Então, vou mostrar um gráfico aí para vocês que diz respeito à temperatura e o gás carbônico e suas concentrações. Então, vocês vejam que o gráfico, então, vocês podem ver que existe uma similaridade entre a concentração de CO2 na atmosfera, que é um parâmetro, o CO2 é um parâmetro, e o aumento da temperatura do globo. Vejam só esse gráfico, analisem isso. Então, a interferência humana, ela vem causando essa alteração dentro do respectivo cíclico das mudanças climáticas no planeta, que são ciclos de 400 em 400 anos. Então, a temperatura sobe, depois ela desce, e o planeta vai se regularizando, vai se equilibrando. O que acontece com quem mora nessa crosta terrestre é uma outra discussão. O planeta nunca vai acabar. Quem pode desaparecer são os seres vivos, os vegetais e os animais que habitam a crosta terrestre. Então, a espécie humana pode desaparecer e vai desaparecer. Vão surgir outros animais, outras plantas nesse planeta em temperatura em alteração. Então, as reservas de carvão, eu vou mostrar para vocês agora um índice, por 90% das reservas de carvão mineral, assim como as reservas de petróleo, encontram-se localizadas no hemisfério norte, ou seja, nos Estados Unidos, na Rússia, bem como desertos, indicando que havia oceanos, onde atualmente 4 países detêm as maiores reservas. A Rússia tem 56%, Estados Unidos tem 19%, a China tem 9%, Canadá 7%, Europa 5%, a África 1,3%, e outros. E o Brasil nem consta nessa lista, tão poucas são as reservas que o Brasil detém. Mas estou mostrando aí a transparência desses percentuais. Vou mostrar agora um gráfico para vocês das maiores reservas de petróleo do mundo. A maior reserva de petróleo do mundo ela está localizada na Venezuela. Vocês vejam um país em guerra, um país em luta, um país que empobreceu, com a maior reserva de petróleo do planeta. Quer dizer que faltou gestão, faltou administração dessa riqueza. E o segundo grande região é a Arábia Saudita, seguida pelo Irã, pelo Iraque, pelo Kuwait, Emirados Árabes, Rússia, Líbia e Nigéria. Então, Canadá também está entre o terceiro maior reserva mundial. Estados Unidos nem está aqui presente, nem o Brasil. Então, isso quanto ao petróleo. Eu vou mostrar um outro gráfico agora aqui, da concentração, do aumento da concentração do dióxido de carbono, ou seja, o CO2, na atmosfera. É um gráfico muito interessante, que começa em 1960 e vai para 2014. É um gráfico que, para vocês aí, é assustador. Então, nós estamos com 410 partes por milhão de volume de CO2 na atmosfera. O aumento da temperatura, ele também corre paralelamente ao aumento das concentrações de CO2 na atmosfera. Então, outro gráfico que eu vou mostrando aí para vocês, ele é um gráfico do painel de mudanças climáticas da ONU e mostra também que entre 2011 e 2016 houve realmente um acréscimo de 0,58
para 0,94. Isto, média do século XX, comparado com a média do século XX. É impressionante essa alta da temperatura. E essa alta da temperatura, logicamente, ela causa danos e degelo nos polos. Esse degelo dos polos, eu estou mostrando mais um gráfico, onde essas curvas mostram perfeitamente que a camada de gelo nos polos está reduzindo. A camada de gelo é de 1,5 km em alguns pontos, no Polo Sul, por exemplo. Então, o derretimento é a imagem que eu mostro para vocês, é uma imagem assustadora, que são verdadeiros rios que se formam nessas plataformas congeladas dos polos, onde o aumento da temperatura está provocando um degelo significativo e assustador e que faz com que o nível dos mares aumente. Vou agora mostrar para vocês a alteração do nível do mar no último século. É um gráfico interessante, diz mudança do nível anual do mar, média de 5 anos. Olhem o gráfico entre 1880 e 1960. São dados da United Nations Environmental Program e é calculado em centímetros. Então, nesse período, nós tivemos um acréscimo de 8 centímetros no aumento do nível do mar. Mais uma curva do aumento do nível do mar, um gráfico também muito interessante. Então, diante dessa realidade, mostrei agora os vídeos para vocês e ainda farei mais alguns comentários sobre como é que nós podemos nos preparar e minimizar os impactos nefastos, catastróficos que virão com o aumento das águas dos oceanos. Em Santa Catarina, eu vou mostrar imagens de Barra Velha, imagens do Itapuá, imagens de Balneário Camboriú. Enfim, na ilha de Santa Catarina também os estragos foram grandes. E desta forma, vou encerrando esse primeiro bloco para mostrar então no segundo bloco as imagens sobre essa erosão do costado catarinense. Aguardei que eu já volto. Ok, retornando nesse segundo bloco, eu queria alertar os telespectadores de imagens que são assim chocantes, imagens que poucas pessoas imaginavam poder acontecer, e a invasão das águas do mar, as águas salgadas, elas vão entrar dentro dos estuários de água doce e vão se misturar com a água doce e vai assim acontecer um declínio da produção agrícola, principalmente de arroz e de gêneros alimentícios nas baixadas que serão salinizadas. Mas antes disso, muitos balneários terão perdido quadras inteiras. As primeiras ruas já estão desaparecendo. No Nordeste já está acontecendo esse fenômeno há mais anos, a perda é muito grande. Tem regiões no Nordeste onde o mar já entrou 400 metros dentro do continente. A figura do Brasil, a fotografia do Brasil no Nordeste está mudando, está reduzindo, está encurtando. E aqui no Sul, nós tivemos problemas no Rio Grande do Sul, nós tivemos em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, onde as imagens mostram para vocês que a natureza não está de brincadeira. Então, como é que nós podemos nos defender disso? Não construa mais próximo ao limite das águas do mar. Não precisa ter onda. O mar subindo, ele vai entrar na água, ele vai invadir as terras, ele vai invadir o teu restaurante, ele vai invadir a tua casa, ele vai invadir o teu hotel, ele vai entrar no porão, nas garagens dos edifícios. Os carros vão se perder. Milhares e milhões de reais, bilhões de reais vão ser perdidos com essa violência do mar subindo.
Ele não vai subir assim 1 metro de repente, ele vai subir centímetro por centímetro, e esse impacto só ocorre quando tem temporais, quando tem ciclones extratropicais, como aconteceu agora recentemente, nessas mudanças, nessa baixa de temperatura que ocorreu no hemisfério sul. Então vejam aí imagens de Camboriú, por exemplo, onde a Avenida Atlântida lá foi totalmente invadida pela água do mar. Os automóveis entraram dentro da água. Se sabe que a água salgada ela corrói os metais, principalmente os metais ferrosos, e as pessoas não se percebem disso. Não se percebem. Então tem outras praias aí onde o pessoal foi colocar os carros todos na praia. A maré alta veio com muita violência, muita rapidez. Centenas de carros foram ilhados pela água sem poder sair da praia onde eles estavam localizados. Então são imagens assim que vocês observarão que nós temos que daqui para frente pensar seriamente o que fazer nas nossas casas de veraneio, de que forma nós vamos vendê-las, porque o preço vai cair, as casas próximas ao mar não terão mais valor. Por exemplo, na Enseada, na Praia Grande, a Prefeitura de São Francisco está fazendo um desvio da estrada que o mar comeu. Então, temos lá na Barra da Praia Grande um costão já de muitos metros de altura, e a areia vai sendo retirada, porque o mar está subindo, ele quer espaço. As calotas degelando, as geleiras nas montanhas, nos Andes degelando, nas montanhas rochosas, isso tudo vem para dentro da água do mar, nos oceanos. Então tem regiões no mundo onde as perdas, os prejuízos são muito, muito grandes, serão maiores à medida que o tempo passa. E vocês vejam, os grandes poluidores não estão fazendo nada, não estão fazendo quase nada para sustar o aumento da temperatura, sustar as emissões de gases do efeito estufa. Americanos e russos, que são os detentores das grandes jazidas de carvão, o Trump, por exemplo, está incentivando a indústria do carvão, da mineração do carvão, a queimar mais carvão no governo dele, para dar emprego, para criar riqueza, e o mundo todo vai sofrendo com esse aumento da temperatura, não só pelos tufões, pelos tornados, pelos ciclones que acontecem lá naquela região dos Estados Unidos, no Caribe, como também acontece em outras regiões do planeta com os incêndios. Os rios secam, não porque não está chovendo, é porque a atmosfera seca, com temperatura maior, ela suga a água dos rios, dos lagos, dos pântanos. Tudo seca, tudo seco pega fogo. Basta um raio sem chuva, ele incendeia florestas e se perdem milhares de quilômetros quadrados de matas que faziam o controle e o equilíbrio da temperatura também da atmosfera. Então, quanto mais queima, mais esquenta, mais o CO2 vai para a atmosfera. Então, fiquem vocês aí com as imagens, que elas por si só dão a situação que nós chegamos.
Aí galera, tudo bem? Tô aqui na praia do Matadeiro, vim mostrar pra vocês como é que tá a situação aqui da maré alta. Praticamente a praia desapareceu. Então dá uma olhada lá, eu vou continuar a caminhada aqui. E aí vocês vão dando uma olhada como é que tá aqui a nossa praia do Matadeiro, a nossa gostosa praia do Matadeiro. Vamos lá? Olha só, esse trecho aqui, a gente pode ver que a água tá subindo aqui na trilha. E olha ali, ali a galera tomava banho de sol. Tinha uma faixa de areia boa aqui, lembra? Então vamos passar aqui a pontezinha. Vamos seguir caminho aqui, vamos olhar lá como é que tá a praia do Matadeiro. Tivemos uma visão de cima. Agora vamos chegar mais perto, olha só. Aqui arrancou uma ponte, a gente pode perceber que a água está subindo aqui na trilha. Não tem mais nenhuma faixa de areia. O pessoal aqui está vindo dar uma olhada como é que está a situação da praia do Matadeiro. Vamos seguir viagem então, vamos lá, vem comigo. Olha lá, essa pontezinha aqui tá até perigosa, vamos tomar cuidado. Olha aí, sem faixa de areia nenhuma. Vamos seguir, vamos até lá à frente lá. Vamos ver como é que tá a situação ali onde fica o bar do Alessio ali, onde tem aquela faixa de areia maior. Vamos ver como é que tá a situação agora ali. Então estamos chegando lá. Vamos lá, vem comigo. Pode ver aqui, ó, esse trecho agora do outro lado. Vocês podem perceber que a faixa de areia desapareceu. Que o pessoal tá olhando, meio assustado. Olha aí, pessoal. Nossa praia do Matadeiro. Praticamente sem faixa de areia. Estamos chegando lá. Estamos indo na trilha, vem comigo, não desiste, vamos lá olhar. Olha só, que situação, hein? Agora eu tô chegando aqui perto, mostrar pra vocês que onde tinha aquela enorme faixa de areia do Matadeiro já não tem mais nada. Vamos ali, vamos olhar. Gente, olha só o que é isso aqui. Olha isso, galera. Faixa de areia não tem mais. Praia do Matadeiro. Olha isso. Tá até perigoso aqui. Ó. Vem comigo. Pessoal, então é isso aí. Vou terminando por aqui. Obrigado pela atenção de todos aí. E vamos embora. Adriano Soares, riozinho.com, o sul da ilha em evidência. Cuidado com os investimentos. Procure ficar longe do mar. E os ventos vão aumentar. As águas da chuva elas estão se concentrando mais, elas precipitam em quantidades que não conhecíamos antes, são 100, 150, 130 milímetros numa hora, algo assim estarrecedor, são trombas d'água, verdadeiras trombas, e elas causam um prejuízo muito grande. O ser humano está perdendo a sua luta pela qualidade de vida. Vou encerrando assim mais um programa
voluntário Ecologia em Ação, dando esse programa de presente para os que estão chegando no planeta, para os que estão na juventude, para as crianças, porque o futuro para esses jovens, para essas gerações que estão chegando e estão querendo entrar no mercado de trabalho, vai ser muito difícil. Temos que nos especializar em mudanças climáticas, temos que ser engenheiros das mudanças climáticas, temos que ser climatologistas, geólogos, especialistas da movimentação das águas do mar, especialistas em atmosfera e especialistas da engenharia de mudanças climáticas. Até o próximo programa Ecologia em Ação.